Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial da AgroManager. Hoje iremos explicar todas as informações do dashboard da tela inicial do SPO, nosso sistema produtor de ovos. O objetivo é demonstrar os principais índices obtidos na criação de um lote em granjas de produção. Os mesmos são atualizados de forma dinâmica à medida que as informações são apontadas nas telas do sistema SPO. Caso necessário, o usuário pode usar o botão Atualizar para dar um refresh nos índices. Lembrando que este botão está disponível apenas para granjas de produção. O botão Atualizar também carrega os novos lotes de produção oriundos da interface com a agroindústria. O gráfico % de produção apresenta sempre os últimos 10 dias do resultado diário do percentual de produção do lote, comparado ao padrão da linhagem. O gráfico % de aproveitamento apresenta sempre os últimos 10 dias do resultado diário do percentual de aproveitamento de ovos do lote, comparado ao padrão da linhagem. O gráfico % de fertilidade apresenta sempre os últimos 10 dias do resultado do percentual de fertilidade apurados no incubatório. Vale ressaltar que essa informação virá pela interface com a agroindústria. O percentual de fertilidade é calculado sobre total de ovos férteis dividido pelo total de ovos incubados. Em lotes ativos, vemos os lotes ativos na granja. Quando tiver mais de um, basta selecionar o checkbox para mostrar o resultado do mesmo nos dashboards. Em idade, semanas, o sistema apresenta a idade atual do lote. Em saldo atual de aves vemos o estoque de fêmeas no lote, ou seja, número de aves alojadas menos, todas as mortalidades já apontadas na tela Dados de produção. Saldo de aves no início de produção, representa o estoque de fêmeas na data em que o lote chegou ao pico de 5% de produção. Importante ressaltar que esse saldo é capturado de forma automática pelo sistema, baseado nos dados apontados na tela, Dados de produção. O gráfico Viabilidade % representa o percentual de aves fêmeas vivas no lote. Esse cálculo é feito pela divisão do saldo de aves atual pelo saldo inicial de produção. Em ovos totais produzidos, vemos a soma dos ovos totais apontados na tela Dados de produção. Em ovo total por ave, vemos o número de ovos totais produzidos por ave. O cálculo é produção total de ovos, dividido pelo saldo de aves no início de produção. Ovos incubáveis, mostra a soma dos ovos incubáveis apontados na tela Dados de produção. Em ovo bom por ave vemos o número de ovos incubáveis produzidos por ave. O cálculo é produção total de ovos incubáveis, dividido pelo saldo de aves no início de produção. No gráfico % de aproveitamento de ovos, vemos o índice de aproveitamento de ovos. Cálculo é ovos incubáveis produzidos, dividido pelos ovos totais produzidos. Em % da produção total de ovos, vemos a média do percentual de produção do lote. O gráfico Ovos eliminados apresenta a soma dos ovos eliminados apontadas na tela Dados de produção, ovos que foram descartados, ou seja, nem são incubáveis e nem comerciais. Ainda nesse mesmo gráfico temos ovo total por ave, representa o número de ovos eliminados por ave. O cálculo é o número de ovos eliminados produzidos, dividido pelo saldo de aves no início de produção. Em % de ovo cama incubável, vemos o percentual de ovos apontados nas categorias sujo de ninho incubável e cama incubável, na tela Dados de produção. Enquanto que não incubável, representa o percentual de ovos apontados na categoria cama não incubável na tela Dados de produção. Ambos os cálculos de ovo cama são baseados na soma das quantidades apontadas em cada categoria, dividido pelo saldo de aves início de produção. No gráfico seguinte vemos ovos comerciais, que representa a soma dos ovos comerciais apontados na tela Dados de produção, exemplo casca fina, pequenos, 2 gemas entre outros. E vemos também, ovo total por ave, que representa o número de ovos comerciais por ave. O cálculo é o número de ovos comerciais produzidos, dividido pelo saldo de aves no início de produção. No gráfico Ração por ovo incubável, vemos a ração consumida por cada ovo incubável produzido. O cálculo é a soma do consumo da ração das fêmeas, mais o consumo da ração dos machos, dividido pelo número de ovos incubáveis produzidos do lote. Se a granja não controlar o estoque de ração por item, veremos o dashboard do estoque atual de ração por lote. Granjas que têm o controle de ração por item não verão essa informação. Então, chegamos ao final de mais um vídeo tutorial do SPO, nosso sistema produtor de ovos.
Caso tenha ficado alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com o AgroManager por meio de nossos canais de atendimento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas novidades. Desde já, a equipe AgroManager agradece por nos acompanhar até aqui. Tenha um ótimo dia, e nos vemos no próximo vídeo.